Fique agora com o resumo do próximo capítulo de Sinos Deixam. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei se você gosta da novela. Quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Yara se surpreende, mas diz que não acredita. Paulo pede desculpas por ter feito ela perder tempo nesse caso e que só a enganou, pois não quer estar na prisão. Yara diz que ele não seria capaz de matar alguém. Paulo diz que ele não teve opção e teve que atirar em Simão. Yara não acredita em nada e diz que ele faz isso para protegê-la. Paulo diz que é melhor ela não se meter em seu caso. Enquanto vai para a cela, Paulo chora. Luiz será o novo advogado de Paulo, já que Moisés tirou o caso de Yara. Dentro do carro, Yara chora. Moisés pergunta a Sérgio como está Miranda. Ele responde que ela já despertou e pergunta de Yara. Moisés diz a Sérgio que Yara foi à casa de Paulo, em uma comunidade perigosa. Ele conta que alguém a drogou e deixou Yara amarrada na casa do tal Paulo. Sérgio fica chocado e descobre que foi Moisés quem a resgatou. Alice alimenta Miranda. Miranda pergunta à mãe quanto tempo falta para que ela e seu pai se reconciliem e diz que quer ver os dois juntos. Yaya chega no quarto do hospital de Miranda e a abraça. Yaya confessa a Alice que já sabia o que aconteceu com Miranda sobre a ferida na cabeça. Ela conta que viu uma mancha no travesseiro de Miranda. Alice pergunta por que ela não disse nada. Yaya diz que Miranda pediu que ela não contasse, já que ela está com muitos problemas. Alice repreende Yaya pelo que fez em ocultar a verdade. A senhora diz que se sente mal e diz que o melhor seria ela ir embora da casa deles. Alice diz que não é necessário e diz que ela é da família, porém deve sempre lhe avisar o que descobre. Yaya promete que jamais esconderá as coisas dela. Sérgio chega ali irritado e diz a Alice que acaba de descobrir o que houve com Yara. Alice pergunta o que houve com ela. Sérgio diz que é óbvio que ela não sabia e diz: meus filhos passando por problemas graves e você nem sabendo. Yara pensa consigo que Paulo não pode ter matado Simão. Paulo diz a seu amigo que terá que aprender a viver ali, pois passará muitos anos preso. Sérgio conta a Alice o que aconteceu com Yara. Sérgio diz que seus filhos estão passando por problemas graves desde que ele saiu de casa. Aliás, desde que ela o expulsou de casa. Alice diz que não é culpa dela e que seus filhos já tomam suas próprias decisões. Os dois discutem e Sérgio diz que tem que voltar para casa e retratar esse desastre. Sofia conta a Martim que sua mãe e seus avós conversaram sobre ele e sua mãe. Martim diz à filha que essa campanha que ela faz parte para sua mãe é linda, porém eles terminaram e foi por algo. Alguns bandidos entram na casa de Carlota. Um deles é Kaique, irmão de Luna, que vai roubando a casa, enquanto os outros ameaçam Carlota com uma arma. Antes de ir, Kaique diz a Carlota que é melhor ela nem denunciar. Se acaso fizer, ele tira sua vida. Carlota fica desesperada. Sérgio manda tirarem o carro de Gonçalo da garagem. Gonçalo pede que eles não façam isso, mas eles levam o carro. Alice diz a Sérgio que o que ele pede é inaceitável. Ela diz que foi devastadora a dor que ele causou nos filhos e nela. Alice diz que nunca mais volte para sua casa. Sérgio diz que já pediu perdão para ela e tenta a convencer de voltarem juntos. Alice diz que se sacrificou como mulher para dar uma ótima vida para ele e seus filhos, e diz que ele não sacrificou nada. Sérgio diz que cometeu um grave erro e tenta aproveitar um momento de fraqueza de Alice para que ela o perdoe. Alice se mantém firme e diz que consagrou 30 anos de vida a ele e aos filhos. Sérgio diz que até a pessoa mais ruim merece mais uma chance. Alice pergunta se Sérgio acha que ela tem medo de ficar sozinha nessa idade, recomeçar do zero e sentir que é uma fracassada. Alice diz que não pode o perdoar e que não acredita nele e diz que sente que ele ama Julieta. Ela diz que lamenta não ter força para lutar e nem o perdoar. Sérgio pede a Alice que pense nele e em seus filhos. Fábio diz a Julieta que o programa não foi tão bem na audiência sem Sérgio lá. Julieta diz que tem capacidade para administrar aquele programa sozinha. Julieta diz a Fábio que quer ter o seu próprio programa. Ele diz que ela é inteligente, porém Sérgio é quem tem a maior decisão e mais palavra. Julieta diz que ama Sérgio, mas não permitirá que esse amor menospreze o seu êxito. Martim diz a Tiago que não pode mais estar em um lugar onde não confie nele. Desesperada, Carlota liga para Martim
e conta sobre o assalto em sua casa. Martim diz que vai para lá e sai correndo da emissora. Luiz diz a Moisés que Paulo confessou que é o assassino de Simão Guerra. Mujica continua assediando Carina. Ele conta a Carina que Paulo confessou que assassinou Simão. Fagundes pega sua arma e a esconde quando Marilô se aproxima dele. Célia diz a Yara que ela não pode colocar sua vida em risco, só por ter se apaixonado por Paulo. Yara diz que é o único que quer provar a inocência dele. Célia diz que da forma que ele fala, qualquer um percebe o amor dela por Paulo. O médico informa os Carranzas que Miranda está melhor. Ela pergunta se já pode ir e Sérgio diz que ela vai ter que ficar até quando o médico decidir. Eva, que sempre quer atrapalhar em tudo, diz que isso que os filhos precisam é de autoridade paterna. Nicole pergunta a Ariana se ela desistiu de ser amiga da estranha Miranda. Ariana conta a Nicole e a Culebra que Miranda teve um acidente e está no hospital. Culebra pergunta qual tipo de acidente. Ariana diz que sofreu um golpe na cabeça. Nicole debocha e diz que talvez isso ela deixe de ser estranha. Fagundes está na feira para investigar a morte de Simão. 2 homens vão ver e planejam atacar. Gutierrez e o policial tomam a declaração de Carlota sobre o assalto em sua casa. Martim chega ali e tenta consolar a ex-esposa. O policial aconselha que Carlota não fique só e que troquem as fechaduras da casa. Kaique chega em casa com as coisas roubadas e dá um computador de presente para Luna. Luna fica feliz e agradece ao irmão. Marcela desconfia e pergunta de onde que o filho tirou o dinheiro para comprar tudo aquilo. Kaique diz que ganhou em uma aposta. Marcela sabe que o filho roubou e os dois discutem. Moisés diz a Yara que ela está passando ridícula em defender Paulo, que já se declarou culpado. Yara diz que não acredita que Paulo tirou a vida de Simão. Yara diz que mesmo que ele tenha tirado o caso dela, ela continuará investigando até descobrir a inocência de Paulo e ele ter que pedir perdão por suas falsas acusações. Fagundes é surpreendido por 2 homens que tentam o agredir. Fagundes pega sua arma saca e atira em um dos homens, que cai ali ferido. O outro pega sua arma e atira em Fagundes no braço. Carina liga para Martim e diz que Paulo se declarou culpado pelo assassinato de Simão. Sérgio e Alice se recordam de momentos felizes no passado. Alice pergunta se ele está comendo bem e tomando seus remédios. Ele diz que não come tão bem como comia em casa, com a sua comida. Ele pega nas mãos de Alice e diz que a ama e que isso jamais mudará. Miranda vê a cena e sorri. Gonçalo vai à casa de Fernanda e Samuel chama por Fernanda. Gonçalo se surpreende ao ver Samuel. Samuel não gosta de ver Gonçalo ali e tenta tirar aos empurrões. Gonçalo vai embora. Alice liga para Carlota e pergunta se pode ir mais cedo na consulta. Carlota diz que cancelou suas consultas, pois assaltaram a sua casa e apontaram uma arma em sua cabeça. Martim convida Carlota e Sofia para passar a noite em sua casa. Elas aceitam. Célia diz a Kaique que não sente orgulho dele. Kaique diz que ela não, mas o touro sim. Sofia e Carlota se instalam por uns dias na casa de Martim. Sofia diz aos pais que foi uma pena os bandidos ter levado seu computador, porém eles a ajudaram em uma coisa. Ela diz que com isso ele e sua mãe se aproximaram. Os dois ficam sem graças. Fagundes chega ferido em sua casa e Marilu fica chocada. Sérgio discute com Yara por ter colocado sua vida em risco. Logo após, Sérgio abraça a filha e garante que em breve voltará para casa. Eva ouve. Mais tarde, Sérgio chega na emissora e furioso demite Martim.